queridos irmãos, queridos confrades, nós estamos há 3 semanas vivendo o tempo quaresmal, esse tempo de 40 dias. Isso significa dizer que nós estamos praticamente no meio desse tempo. Então acredito que é uma boa oportunidade que nós temos de nos perguntarmos como é que nós vivemos até aqui esse tempo quaresmal. Será que nós conseguimos de fato colocar em prática no nosso dia a dia aqueles propósitos, aqueles bons propósitos que nós nos colocamos no início do tempo da quaresma? Se de repente nós percebermos que não, acredito que nós não devemos nos envergonharmos, porque se nós já vivemos até agora a metade do tempo da quaresma, significa que nós ainda temos uma outra metade diante de nós. Isso significa que nós ainda temos tempo de nos prepararmos e nos prepararmos bem. No primeiro domingo da quaresma, nós ouvimos no Evangelho de Marcos que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Jesus se permitiu ser conduzido pelo Espírito Santo. Acredito que para cada um de nós e também para Jesus, estar no deserto não significa estar no melhor lugar, não significa estar no lugar que nós gostaríamos de estar. Muitas vezes, permitir que o Espírito Santo nos conduza significa exatamente isso, estar em lugares que nós não gostaríamos de estar, mas com a certeza de que somos conduzidos pelo Espírito Santo e por isso não estamos sozinhos. Jesus, durante esses 40 dias, ouvimos também do Evangelho, foi tentado pelo demônio, mas durante todo esse tempo foi fortificado pela presença do Espírito e assim não caiu em tentação. Nós sabemos que durante esse tempo quaresmal nós somos chamados, convidados, convidadas a aprofundar algumas práticas da vida cristã. A oração, o jejum e a caridade. Tudo isso em vista de um porquê. Jejuar, por exemplo, significa abrir mão de alguma coisa. Significa deixar de lado coisas que nós gostamos, coisas que até são importantes, mas em vista de um bem maior. Dentro do contexto da quaresma, significa deixar de lado alguma coisa que de repente é secundário, que não é principal, para nos concentrarmos naquilo que é o principal. Jejuar significa entrar num processo de preparação, de nos prepararmos bem para viver a ressurreição, essa ressurreição que não quer acontecer somente na história, mas que quer acontecer de uma forma concreta na nossa vida. E o tempo da quaresma está aqui, exatamente para isso. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, queridos confrades, que nós possamos aproveitar desse tempo da quaresma exatamente para isso, para nos prepararmos através do jejum, através da oração, através de uma prática mais profunda da caridade, para que a Páscoa de Jesus aconteça de fato também na nossa vida, na nossa história. A exemplo do Evangelho que nós ouvimos por mais de uma vez, quando nós jejuarmos, quando nós orarmos, quando nós praticarmos a caridade, que seja práticas profundas entre nós e Deus, não para que as outras pessoas vejam e reconheçam aquilo que nós fazemos, não. Uma experiência profunda de espiritualidade entre eu e Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que o Espírito Santo nos conduza durante esse tempo de quaresma, durante esse tempo de preparação, por caminhos que nos levem a nos encontrarmos profundamente com o Pai. Que esse Pai nos guarde, que esse Pai nos guie, que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.